Olá, é um prazer falar com você. Vamos para a leitura do preceito diário do dia de hoje, preceito da Seisho no Ie, escrito pelo mestre Seisho Taniguchi. Vamos lá. 24 de julho, treinamento de amor. Sua capacidade oculta irá se manifestar na época certa. É como a capacidade reprodutiva que não se manifesta na infância. Toda capacidade está latente no ser humano, portanto, não há razão para se preocupar. Naturalmente, existem diversos tipos de capacidade e alguns se manifestam desde cedo. Há também capacidades que se desenvolvem rapidamente quando a pessoa é treinada, já na infância. A capacidade de crer em Deus, assim como a capacidade matemática ou musical, deve ser treinada desde a infância para surtir bom efeito. Também o amor latente em todo ser humano deve ser estimulado desde cedo. Se uma criança for educada de modo a desenvolver apenas a capacidade intelectual, dedicando-se a treinamentos nesse sentido, acabará se tornando um jovem incapaz de amar outro e de ser atencioso com os outros. É por meio da religião que se faz treinamento da capacidade de amar todos os seres e todas as coisas. Não se deve tender exclusivamente para o sentimento amoroso de âmbito fenomênico. Olha só, esse preceito aqui, ele traz justamente a questão de manifestar as capacidades, né? Essa questão do treinamento do amor. Então vamos pegar uma parte aqui, ó, que eu acho interessante, que é aquela aqui, ó. Se uma criança for educada a modo de desenvolver somente o lado intelectual, ela vai se tornar uma pessoa fria. O que acontece nas famílias de pessoas que têm mais dinheiro, né? Podem prestar atenção, pessoas de classe média alta para cima. Normalmente, não é uma via de regra, as pessoas se dedicam muito a treinar pessoas que são objetivadas a só ganhar dinheiro, a obterem status sociais. E vai faltando naquilo ali, ou naquela situação familiar, o que a gente chama de espiritualidade. Eu até trocaria a palavra religião por espiritualidade. A espiritualidade é a capacidade que você tem de se reconhecer como filho de Deus, entendeu? Como um ser que está além da capacidade física, onde você não é o corpo. Quando você compreende isso, ensina para os seus filhos que eles têm que ter um grande amor pela vida, pelas pessoas, que eles têm que ter amor pela natureza, respeito pelos ambientes, serem pessoas gratas, serem pessoas honradas. Tudo isso que você passar para eles vai se refletir em seres humanos que agirão daquela forma. Então, o que nós devemos ensinar para os nossos filhos desde cedo? Primeiro, levantou da cama? Agradece a noite maravilhosa de sonho. Então, vamos arrumar o quarto. Recentemente eu levei o meu filho e expliquei para ele. Vamos arrumar o quarto. Nós acabamos de acordar e ele falou, papai, mas eu ainda não dou conta de arrumar meus braços. É pequeno, eu sou pequeno ainda. Eu falei, então você senta e olha o papai arrumar e depois, quando você crescer, você arruma. Então, não é você querer agir de maneira autoritária, mas é dar o exemplo. As crianças só vão fazer aquilo que os pais, entendeu? Fazem. Se o pai é uma pessoa boa, a criança tende a ser uma pessoa boa. Se os pais são honestos, a criança tende a ser honesta. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, umas pessoas querem que o filho seja honesto, mas elas mesmas não são. E aí, por quê? Porque fazem a coisa mal feita lá, por exemplo, pegam um troco errado e não voltam atrás, atravessam fila, pegam atestados falsos, faz um monte de coisa errada e acha que o filho não sabe. As mentes se comunicam. E aí na mente do filho fica lá bem assim, ó, se o meu pai e a minha mãe faz, eu também posso fazer. E aí você enxerga quantos adolescentes roubando, quantos adolescentes totalmente auto-enganando-se nessa vida. A melhor coisa que vocês podem fazer para os seus filhos é justamente isso, ensinar a gratidão e ensinar o perdão. O perdão deve ser ensinado para as crianças desde cedo. Ninguém precisa mutilar as crianças. Você tem que ensinar as crianças a se auto-perdoar, a pedir perdão e a perdoar. Então, nesse contexto, ensina as crianças a agradecer, a se perdoar e a se reconhecerem como filhas e filhos perfeitos de Deus. Nesse ponto, você vai ter uma família abençoada. Muito obrigado, gratidão, gratidão e gratidão.